Imagina que você tem 2.500 soldados americanos com a ilha inteira pegando fogo, com fumaça, incêndio. Eles não têm os equipamentos e a capacidade de lidar com esse incêndio. E, enfim, visibilidade, tudo vai ser complicado para você chegar perto da ilha. E os americanos vão ter que arriscar, né, aviões e outras coisas cada vez que eles tiverem que ir lá resgatar ou manter isso. Fora que você vai ficar um tempo na ilha, vamos supor que você dominou o aeroporto, tal, tá tudo certo. Aí vai precisar vir reabastecimento. Sim. E aí o tempo inteiro que você pousar um avião ali, você está sujeito ao risco do Irã estar te atacando ou estar mandando um enxame de drones. Então essa operação me parece bem complicada. Mas é uma das supostas teorias de estratégia de off-ramp, né? De saída honrosa ou de término da guerra com uma vitória. De uma teoria de vitória americana. Tô entendendo. A outra estratégia ela é ainda mais complicada, que seria vamos capturar o material enriquecido, o urânio enriquecido. E aí esse urânio está em Isfahan, né, numa instalação lá embaixo da terra, tal, numa planta de enriquecimento. Complicadíssimo de chegar. Que é um dos lugares mais protegidos do Irã. Uhum. Pelas Forças Armadas e tal. Então, os Estados Unidos teriam que preparar uma operação militar com soldados. Os soldados teriam que entrar lá dentro, muito para dentro do continente, muito para dentro do território iraniano, bem enfiado dentro do país, criar um grande perímetro em volta dessa instalação, avançado, para você ter espaço para proteger essa história, e começar a enviar avião, helicóptero, todo mundo sobrevoando e tentando proteger. E o Irã inteiro ia se mobilizar, né? O Irã inteiro. As forças do regime todo iam se mobilizar para ir lá matar o máximo de soldados americanos que eles pudessem e evitar que os americanos pudessem retirar o material enriquecido. E aí tem um complicador, né? Esse material enriquecido não esse urânio, ele está em forma gasosa. Então, você tem que transportar ele em gás e extremamente cauteloso. E como é que você vai transportar tudo isso? Você está no meio de uma guerra, né? Cercado, tentando criar um perímetro de proteção. Essa seria uma saída de uma teoria da vitória americana. Essa é pior do que a da ilha. Essa parece mais difícil mesmo. Mais difícil, Qual que é o papel de Israel nessa história? Israel está junto com os Estados Unidos na guerra desde o começo. E está junto de uma forma que é interessante observar do ponto de vista geopolítico, porque Israel está tendo um papel meio que de igual para igual com os Estados Unidos. E isso nunca aconteceu. Todas as guerras que os Estados Unidos trava, ele leva aliados. Ele nunca vai sozinho. Mas os aliados têm sempre um papel secundário de apoio, de suporte ali, fica na retaguarda. Os britânicos, quando vão junto, fazem, sei lá, 1/1000 do número de operações que os americanos fazem. E nessa guerra, não. Meio que os Estados Unidos e Israel dividiram tarefas e aí saiu cada um para cumprir as suas. Israel começou a guerra com 200 caças, matando o líder supremo. Então, Israel está mostrando para os Estados Unidos, eu sou um aliado confiável, com uma força militar que você não encontra em nenhum outro aliado seu. E isso é interessante, porque se a gente olhar para a OTAN e você juntar a OTAN inteira, eles não conseguem hoje coordenar uma ação militar com 200 caças. A OTAN não consegue. A Europa inteira. Sério? Não consegue. Nossa. Não vai ter o piloto, não vai ter o combustível, não vai estar pronto, não vai ter a munição. Como é que faz? Onde que decola? Quando os drones entraram ali no espaço aéreo da Polônia, foi 2 caças que decolou, um daqui, outro dali. Não se compara o que Israel está fazendo. Que é uma viagem longa. Sai de Israel até chegar no Irã, é uma distância imensa. Esses caças viajam ali mais umas 2 horas. E reabastece no ar e tal, e 200 aviões, e o tempo inteiro fazendo isso. Então Israel virou e falou assim, eu sou seu grande aliado, mas eu não sou um aliado descartável. Eu sou um aliado que eu seguro a minha ponta aqui, e eu entrego. E isso é bastante interessante para a geopolítica, porque se você olhar para todos os outros aliados que os Estados Unidos têm no mundo inteiro, nenhum hoje
tem uma capacidade aérea que Israel tem. E a força aérea está dentro do modo de guerra americano, né? Os Estados Unidos sempre quer ter a supremacia aérea, quer iniciar a guerra com domínio aéreo, destruindo as defesas aéreas do inimigo, e dali de cima ele vai fazendo um estrago para supostamente atingir os seus objetivos, eventualmente vir com uma ofensiva terrestre, se for o caso, que é uma discussão também dessa guerra, por sinal. Mas Israel está lá e está entregando, e assim, tem coisas que Israel está fazendo, além da morte, né, do líder supremo. Esses últimos dias aí matou Larijani, que era uma figura importante do regime, que supostamente estava tocando o país. Antes mesmo dessa guerra. Desde a outra guerra do ano passado, de 12 dias de duração, em junho, o Larijani é tido como alguém que está tocando as coisas. Entendi. E ele não tinha aparecido, desde que começou a guerra, ele não tinha aparecido em público. E ele apareceu, hoje já faz uns 6, 7 dias, talvez ou mais, mas ele apareceu e aí 4 dias depois da sua primeira aparição pública, morreu. Israel matou ele. Então Israel está fazendo uma caça meticulosa, homem a homem, de todas as lideranças do regime. Essa é a parte de Israel. Essa é a parte de Israel. É hoje. Então Israel está focado na Guarda Revolucionária, nas forças, na milícia dos Bassides, que são aquela milícia interna que reprime a população, e na polícia iraniana. Porque Israel quer abalar a capacidade do regime de resistir uma suposta rebelião interna, uma revolução, uma revolta da população. Então Israel está atacando o quartel-general, o centro de comando, as delegacias de polícia, as bases dos Bassides, e aí esses caras não têm onde se reunir, eles vão se reunir em outro lugar. Eles foram para um estádio de futebol alguns dias atrás. Aí Israel foi lá e explodiu o estádio com todos eles dentro. Aí eles estão montando tendas na rua. Israel está atacando as tendas. E a população iraniana está indicando, tem um checkpoint, tem uma barricada ali. Não esperava. Eu pensei que a população iraniana não ia, de forma nenhuma, se ou tirar algum proveito ou ajudar as forças israelenses. Não, ela tá mostrando, falando, assim, né? Tipo, não liga para... Eles não pegam o telefone e ligam para o Mossad, não é isso. Mas eles falam com gente que eles acham que, vai chegar. E aí Israel, sei lá, nos últimos dias aí Israel já tinha destruído 12 barricadas. E o regime iraniano tá colocando barricadas pelas cidades para mostrar presença, força, para mostrar ordem, para impedir aglomeração de pessoas, para reativar, né? Reafirmar a sua força sobre o país. E quando Israel vai lá e fica destruindo com drones ou com ataques aéreos, cada uma dessas barricadas vai enfraquecendo essas forças de segurança. Vai matando as lideranças, vai enfraquecendo. Também mataram o chefe das forças da milícia Bassid. Então, Israel está conquistando esse espaço. Tem uma outra coisa que Israel está fazendo muito interessante. Os agentes de inteligência do Mossad estão ligando para os comandantes das forças de segurança iraniana. E falando assim, Igor, você é um comandante aqui daquele negócio ali, eu sei como você chama, eu sei onde você mora, eu sei o que você faz. E se a gente tiver manifestação das pessoas, se você der o comando para matar os manifestantes, você vai acabar que nem o líder supremo. E aí tem algumas das gravações ali que o cara fala, não, eu tô do seu lado, tal. Óbvio, a maioria não fala isso, mas tá dando o recado. Eu sei quem é você, eu tô te ligando no seu telefone e a coisa pode não ficar boa para o seu lado se você seguir nesse caminho. Então tem toda uma ação, uma operação de Israel trabalhando desse lado, que tem mais presença interna, tem mais inteligência, tem mais acesso dentro do país. E os Estados Unidos está lidando com alvos maiores, indústria, com os alvos militares, coisas de grande porte. Mas Israel está entregando a sua parte, e tudo isso coordenado junto. E é difícil os Estados Unidos dar esse espaço para alguém. Essa posição. Essa posição e confiar que vai dar certo. Né? E assim, isso tem a ver com outras discussões. Óbvio, a gente sai numa tangente aqui, depois a gente volta. Mas tem a ver com uma discussão... Primeiro assim, né? Quem são os aliados americanos que
vão entregar na hora do vamos ver. A própria OTAN, o Trump estava puto com a OTAN. Isso, né? E continua e tá, isso é uma história antiga. Por razões políticas, por razões militares, por razões econômicas, tem uma série de razões para a irritação dele com a OTAN. Muitas legítimas, outras assim... Já falei isso aqui para você em outras ocasiões, a OTAN também está nesse lugar porque os europeus estão nesse lugar, e os europeus estão nesse lugar porque os Estados Unidos quis que eles estivessem nesse lugar. É do interesse dos americanos que todo mundo tivesse fraco e só eles tivessem as armas,